Então, vamos falar sobre o início do trabalho de parto. No finalzinho da gravidez, a gente começa a ficar ansiosa, as pessoas ficam ansiosas e começam a questionar quando vai ser o trabalho de parto, quando vai iniciar o trabalho de parto, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É importante lembrar que o trabalho de parto, ele é desencadeado por hormônios, então existe um processo hormonal antes, né, durante a gravidez, antes do início do trabalho de parto, durante o trabalho de parto e depois do trabalho de parto. E a gente vai falar sobre isso. Então, nessa ilustração aqui, a gente pode ver o nome de diversos hormônios que estão presentes no nosso corpo ao longo da gravidez, durante o trabalho de parto e depois do trabalho de parto também. Mas o trabalho de parto se inicia basicamente quando o bebezinho está pronto. Se o neném não está pronto, não tem início de trabalho de parto, né? Então, assim, como que isso se dá? O neném, hoje existem pesquisas que já comprovam que o neném, o pulmãozinho do neném, quando o pulmão está pronto, emite uma substância chamada surfactante. Essa substância é liberada no líquido amniótico, né, da mãe, e aí vai passar para a corrente sanguínea e vai mandar uma mensagem para o cérebro dizendo: olha, tem um bebezinho maduro já pronto para nascer. E aí é quando se inicia o trabalho de parto. E como que acontece, né, esse início? A partir do momento que então foi reconhecido aí pelo cérebro, né, que o bebê está pronto para nascer, existe uma queda do hormônio progesterona, que é o hormônio que mantém a gravidez, né? Então a gente sabe que algumas pessoas, quando têm dificuldade de manter a gravidez por algumas razões, precisam tomar progesterona, né? Uma quantidade extra, uma dose extra de progesterona, e ele é o hormônio que mantém a gravidez, né? Por isso chama progesterona, então progestação. Quando o trabalho de parto se inicia, a progesterona cai. Existe uma queda na progesterona e existe um aumento na prostaglandina e na ocitocina. Na verdade, acontece, né, no caminho inverso. Primeiro a prostaglandina e a ocitocina começam a subir e a progesterona começa a cair. E esse é o processo natural. A prostaglandina é um hormônio que ajuda, né, responsável então por ajudar o colo do útero a dilatar, né? E a ocitocina é o hormônio responsável por provocar as contrações, as ondas uterinas, as forças da musculatura uterina para que o processo todo do parto aconteça. E aí existem outros hormônios que estão constantemente presentes na nossa corrente sanguínea, que são, né, existem vários outros, mas a gente vai falar aqui sobre a adrenalina e o cortisol, que são hormônios que são que aparecem, né, na nossa consciência, ficam presentes em maior quantidade quando a gente está em situação de estresse, né? Então, medo, insegurança, né, nervoso, todas essas coisas que colocam a gente em situações de estresse são promovem a liberação da adrenalina e do cortisol. E como que isso impacta, né, no trabalho de parto? Na presença da adrenalina e do cortisol, o nosso corpo é colocado naquele modo de defesa que a gente sempre escuta falar, que é o modo de correr, lutar ou congelar, né? E quando o corpo da gente entra nesse modo, existe uma necessidade de desviar o sangue para partes que a gente precisaria se a gente tivesse que correr, lutar ou congelar, né? E onde são essas partes? São as pernas, né? Os braços, outros lugares, mas não o útero, né? Então, o corpo fica nesse modo de segurança. Esses hormônios, né, crescem, aumentam em quantidade, e aí a musculatura uterina não recebe a quantidade de sangue e de oxigênio que é necessária para o funcionamento adequado do trabalho de parto. E por funcionamento adequado, a gente está dizendo
as contrações de forma adequada, as sensações e o relaxamento também de maneira adequada e que seja bem tolerado pelo corpo da mãe, né? Então, é por isso que a gente sempre lembra da importância de diminuir as circunstâncias que possam levar ao estresse. Por isso que é tão importante quando se inicia o trabalho de parto, promover um ambiente tranquilo, né, com pouca luz. A luz, o excesso de luz inibe a produção de um outro hormônio chamado melatonina, que é o hormônio que sim ajuda, né, nos ajuda a dormir e é um hormônio que só é liberado no escuro. Então, e é um hormônio que trabalha em conjunto com a ocitocina, né? Então, na presença da melatonina, vai existir uma quantidade, né, maior de ocitocina na corrente sanguínea, e a melatonina só é também colocada na nossa corrente sanguínea quando a gente está num ambiente tranquilo, mais escurinho. Então, promover esse ambiente e que de forma que ele traga tranquilidade, serenidade, vai evitar que o volume de adrenalina e cortisol na corrente sanguínea aumente, né? Levando o nosso fluxo sanguíneo para partes do corpo onde a gente não quer que ele esteja, porque a gente precisa que o sangue esteja circulando né, no útero, e inclusive até para que seja promovida uma boa oxigenação também para a mãe e para o neném, né? Ou seja, o que a gente pode tirar dessa parte toda, dessa dança de hormônios aqui que se inicia com a presença do surfactante? Existem outras pesquisas que indicam algumas outras coisas também, né, que ajudam, enfim, que podem ser responsáveis pelo início do trabalho de parto. O surfactante é uma delas. Existe uma outra pesquisa que diz que a pele do bebezinho, quando o vernix começa a se soltar, o que acontece quando o bebezinho também está pronto. O vernix é aquela camadinha de gordura que cobre, né, a pele do bebê e protege durante a gravidez toda. Então, quando o neném está maduro, o vernix começa a se soltar e, de novo, vai ficar presente no líquido amniótico e também vai passar a mensagem pela corrente sanguínea para o cérebro da mãe. Então, essa é uma outra linha aí de pesquisa que indica que o bebê é o responsável por mostrar que ele está maduro e fazer o corpo da mãe, né, e identificar isso e entender e o trabalho de parto se iniciar. Mas retomando, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que o trabalho de parto não se inicia antes de o bebê estar pronto. Um trabalho, a gente está falando, claro, de um trabalho de parto numa gestação sem risco, que não tenha tido nenhum problema, né? Existem outras circunstâncias que levam o trabalho de parto a se iniciar antes do tempo, mas a gente está falando aqui de uma gravidez a termo, de uma gravidez tranquila e que não tenha tido nenhuma intercorrência. Então, esse trabalho de parto vai se iniciar quando o nenenzinho estiver pronto. E aí vem, né, a importância de a gente manter a tranquilidade e saber que, por mais que exista talvez essa ansiedade, né, natural também, é bom que a gente trabalhe a questão da ansiedade, né? Porque se o bebê não está pronto, o trabalho de parto não se inicia. E da mesma forma, quando o bebê estiver pronto, o trabalho de parto vai se iniciar. E o que acontece, então, logo depois do parto? A dança de hormônio continua, né? Então, logo depois do parto, a progesterona, que começou a cair já lá no comecinho do trabalho de parto, ela cai abruptamente a partir do momento que a placenta nasce, né? Então, a gente sabe que depois que o bebê nasce, existe a finalização do parto é dada com o nascimento, né? A saída da placenta. E a placenta é responsável, né, por manter todo esse hormônio progesterona aí durante a gravidez inteira, sustentando a gravidez. E a partir do momento que a placenta cai, existe uma queda abrupta, vai a zero. Esse hormônio vai a zero, né? E quando esse hormônio cai, existe também uma queda da ocitocina depois do parto,
uma pequena, né, uma baixada na ocitocina e uma subida da prolactina, que é o hormônio responsável pela produção também do leite, né? Depois, mais um pouquinho adiante, ocitocina e prolactina vão trabalhar juntos para a produção do leite, mas a ocitocina num nível obviamente menor do que ela existia aqui na corrente sanguínea durante o trabalho de parto. E esses dois hormônios trabalham conjuntamente durante todo o período de amamentação, então, inicialmente produzindo colostro e depois de alguns dias, produzindo o leite, que mais adiante, né, vai ser o leite maduro, passa por uma transição, depois o leite maduro, e vai ser o responsável aí pela alimentação do bebê. A ocitocina, né, que é conhecida como o hormônio do amor, depende de durante a amamentação, ela depende de um estímulo, né? Então, para ser produzida, ela depende de estímulo. E que estímulos são esses? É o amor que você sente pelo neném, é quando vocês estão juntinhos, pele a pele, são os toques do neném, o neném pegando no seio, a gente percebe, né? E, às vezes algumas mães têm até dificuldade, porque as mãozinhas ainda são rígidas logo que o neném nasce. Depois vai mudando, né? A musculatura vai se soltando, eles vão tendo mais controle, então às vezes tem dificuldade até de remover a mãozinha, algumas mães até tentam tirar a mãozinha ou deixar presa, né, para facilitar, entre aspas, a amamentação, mas esse toque do neném no seio é muito importante, funciona como uma massagem, né, e essa massagem que é feita pelas mãozinhas dele, juntamente com as lambidinhas que ele dá, com o passar do rosto, o cheirinho, tudo isso vai dando para o cérebro da mãe a indicação, né, de amor, esse sentimento bom, e aí, então, a receber mais ocitocina, o aumento da ocitocina na corrente sanguínea, né? E a prolactina é um hormônio que também é produzido pelo estímulo, né? E aí, daí, nessa combinação, é quando a gente entende que, por isso que quanto mais o neném mama, mais o neném suga, mais leite é produzido pelo corpo da mãe. Porque entende-se, né, essa lei aí da oferta e da demanda, né? Então, assim, existe uma indicação de que existe um neném ali, esse neném tá sugerindo a promoção, né, de mais hormônio, porque ele está tocando, ele está perto, a mãe está junto com o bebê, enfim. Quanto mais contato, mais o organismo entende que é necessário produzir os hormônios, e aí entra nesse ciclo, né? Produz mais contato, mais produção, mais sucção e mais leitinho e mais felicidade para todo mundo.